situação bastante delicada na área da educação. Nós acabamos padecendo entre dois extremos. De um lado, nós temos o chamado progressismo, que muitas vezes entende que a grande finalidade da educação é conscientizar politicamente as pessoas e fazer com que nós tenhamos ali educandos que sejam, na realidade, militantes. Mas, por outro lado, você não tem um problema apenas dessa mentalidade revolucionária presente no progressismo, mas você também, muitas vezes, tem uma concepção excessivamente pragmatista da questão da educação, onde se acha, muitas vezes, também que deve-se educar simplesmente para o mercado de trabalho ou para um sucesso profissional ou por uma questão de fama e de glória. Ora, o que de fato a educação deve visar? Se nós entendemos que o ser humano, por um lado, ele não nasce pronto e acabado, mas ao mesmo tempo também ele não nasce uma coisa indefinida, existe algo de fato chamado natureza humana, carregada de potencialidades. E essas potencialidades, essas capacidades naturais, elas precisam ser cultivadas, elas precisam ser polidas, elas precisam ser amadurecidas. Ora, é justamente essa proposta que nós vamos encontrar na educação clássica, na educação liberal, cristã. Uma educação que, de fato, se preocupa com o ser humano, é aquela que realmente procura educá-lo para a independência, para a liberdade. Ou seja, a educação clássica, ela tinha justamente essa preocupação de ver que, na realidade, nada é neutro na nossa vida. Tudo acaba, de alguma forma, interferindo positivamente ou negativamente nesse processo formativo. Então, quando pensamos, por exemplo, na questão das artes liberais, seja a gramática, a dialética, a retórica, ou mesmo na astronomia, a música, a aritmética, a geometria, é justamente essa ideia de, por um lado, cultivar toda uma vida do espírito, do pensamento, associada à linguagem, que venha capacitar o ser humano a interpretar, a entender, a expressar essa própria realidade. Mas, ao mesmo tempo, também saber se relacionar com esse mundo físico, com esse mundo, concreto, exterior, que está aí, que ele também está inserido. Então, nesse sentido, me parece que é extremamente importante nós compreendermos que a crise que muitas vezes o mundo ocidental foi se inserindo nesse contexto educacional foi justamente caindo num certo tipo de reducionismo, de um reducionismo principalmente antropológico. Ou seja, toda concepção de educação, toda concepção pedagógica, ela sempre parte de um determinado pressuposto antropológico, de uma determinada concepção do que seja o ser humano. E, portanto, quando pegamos, seja uma pedagogia moderna, contemporânea, nós vamos ver que esse pressuposto antropológico está lá. Da mesma forma que a pedagogia clássica, liberal, cristã, ela procura, de fato, mostrar essa realidade humana na sua totalidade. Ou seja, o ser humano, por um lado, precisa, sim, aprender a estar inserido nesse mundo natural, nesse mundo da matéria, nesse cosmos, mas, ao mesmo tempo, também, o ser humano precisa ser ajudado a entender que ele tem uma especificidade, que ele tem algo que é próprio dele e, portanto, não só está no mundo, mas ele é capaz de ser nesse mundo onde ele interpreta, entende, compreende. Mas interpreta, entende e compreende não simplesmente para interferir nessa realidade, para ela se adaptar a ele, mas ao contrário. Ele busca conhecer a essa realidade, porque ao conhecer o real, ele procura se adaptar ao real, procurando se elevar cada vez mais àquilo que é sublime, que é nobre, que é divino.